Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Mundo Jurídico e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina Teoria Geral do Processo e Fase do Conhecimento no Processo Civil. Nesta aula 6 do módulo Teoria Geral do Processo, estudaremos os sujeitos do processo, analisando a atuação do juiz, das partes, dos terceiros e dos auxiliares da justiça. Esses sujeitos desempenham funções essenciais para o desenvolvimento regular do processo e para a prestação da tutela jurisdicional pelo Estado. Quando falamos em processo, é importante compreender que ele não é composto apenas por atos e procedimentos. O processo é uma relação jurídica complexa, formada por diversos sujeitos, cada um com direitos, deveres e responsabilidades próprias. A atuação harmônica desses sujeitos é fundamental para garantir a efetividade da jurisdição e a realização da justiça. O primeiro sujeito que devemos estudar é o juiz. O juiz é o representante do Estado encarregado de exercer a jurisdição. É ele quem conduz o processo, assegura o respeito às garantias processuais e profere a decisão destinada à solução do conflito. A atuação do juiz deve ser pautada pela imparcialidade. Isso significa que ele não pode favorecer nenhuma das partes e deve atuar com neutralidade, observando a Constituição, as leis e os princípios fundamentais do processo. A imparcialidade constitui uma das principais garantias do processo justo. Além da imparcialidade, o juiz possui diversos poderes. Entre eles, destacam-se o poder de direção do processo, o poder de instrução e o poder decisório. O poder de direção permite ao magistrado conduzir o procedimento e determinar a prática dos atos processuais necessários ao regular desenvolvimento da demanda. O poder de instrução autoriza o juiz a determinar a produção de provas necessárias para o esclarecimento dos fatos controvertidos. Já o poder decisório consiste na capacidade de proferir decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos, solucionando os conflitos submetidos ao poder judiciário. Ao lado dos poderes, o juiz também possui deveres. Entre eles estão o dever de imparcialidade, o dever de fundamentação das decisões, o dever de garantir o contraditório e a ampla defesa e o dever de assegurar tratamento igualitário às partes. Em determinadas situações, a imparcialidade do juiz pode estar comprometida. Nesses casos, surgem os institutos do impedimento e da suspeição. O impedimento decorre de situações objetivas previstas em lei, enquanto a suspeição está relacionada a circunstâncias subjetivas que podem comprometer a neutralidade do magistrado. Outro importante sujeito do processo são as partes. As partes são os sujeitos que participam diretamente da relação processual, defendendo interesses próprios. Em regra, temos o autor e o réu. O autor é aquele que provoca a atuação do poder judiciário, formulando uma pretensão em face de outra pessoa. Já o réu é aquele contra quem a pretensão é dirigida e que terá a oportunidade de exercer seu direito de defesa. As partes possuem diversos direitos processuais. Entre eles destacam-se o direito ao contraditório, à ampla defesa, à produção de provas, à utilização dos recursos cabíveis e ao tratamento isonômico. Além dos direitos, as partes também possuem deveres. O Código de Processo Civil estabelece que todos aqueles que participam do processo devem agir com boa-fé. As partes devem expor os fatos conforme a verdade, não formular pretensões destituídas de fundamento e não praticar atos destinados a dificultar o andamento do processo. O descumprimento desses deveres pode caracterizar a chamada litigância de má-fé, sujeitando a parte às penalidades previstas em lei, como multas e indenizações. É importante destacar que nem sempre a parte possui capacidade para praticar pessoalmente todos os atos processuais. Em muitos casos, torna-se necessária a representação por advogado. A capacidade postulatória, ou seja, a aptidão para atuar em juízo em nome das partes, pertence, em regra, aos advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Além das partes principais, o processo também pode envolver terceiros. Os terceiros são pessoas que inicialmente não integravam a relação processual, mas que, em determinadas circunstâncias, podem ingressar no processo em razão do interesse jurídico existente na causa. A intervenção de terceiros tem por objetivo permitir que pessoas cujos interesses possam ser afetados pela decisão judicial participem do processo,
contribuindo para a solução adequada da controvérsia. Entre as principais modalidades de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, podemos citar a assistência, a denunciação da lide, o chamamento ao processo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. A assistência ocorre quando uma pessoa possui interesse jurídico no resultado da causa e ingressa no processo para auxiliar uma das partes. O assistente não formula pedido próprio, mas busca proteger um interesse que poderá ser afetado pela decisão judicial. A denunciação da lide consiste no chamamento de terceiro que possui relação jurídica com uma das partes, permitindo eventual direito de regresso. Já o chamamento ao processo possibilita a inclusão de outros devedores na relação processual. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é utilizado quando se pretende atingir o patrimônio dos sócios em razão de abuso da personalidade jurídica. Já o amicus curiae, conhecido como amigo da corte, é uma pessoa ou entidade que participa do processo para fornecer informações e contribuir para a solução de questões relevantes, especialmente em causas de grande repercussão social. Outro grupo importante é formado pelos auxiliares da justiça. Os auxiliares da justiça são pessoas que colaboram com o poder judiciário, desempenhando funções essenciais para o desenvolvimento do processo. Entre os principais auxiliares da justiça, destaca-se o escrivão ou chefe de secretaria. Ele é responsável pela organização dos autos, pela prática de atos administrativos e pelo cumprimento das determinações judiciais. Também possui grande importância o oficial de justiça. Esse servidor é responsável por realizar citações, intimações, penhoras, arrestos, buscas e apreensões, entre outros atos determinados pelo juiz. Outro auxiliar da justiça é o perito. O perito é um profissional especializado em determinada área do conhecimento, nomeado pelo juiz para fornecer esclarecimentos técnicos necessários à solução do processo. A perícia pode envolver questões médicas, contábeis, de engenharia, informática e diversas outras áreas. Temos ainda o depositário, responsável pela guarda e conservação dos bens submetidos à apreensão judicial, e o administrador judicial, que exerce importante função em processos de recuperação judicial e falência. O intérprete e o tradutor também são considerados auxiliares da justiça. Sua atuação é necessária quando alguma das partes não compreende a língua portuguesa ou quando há necessidade de tradução de documentos estrangeiros. Além disso, merece destaque a atuação do conciliador e do mediador. O Código de Processo Civil de 2015 valorizou os métodos adequados de solução dos conflitos, atribuindo grande importância a esses profissionais. O conciliador busca aproximar as partes e sugerir soluções para o conflito, enquanto o mediador atua facilitando o diálogo entre os envolvidos para que eles próprios construam uma solução consensual. Todos esses sujeitos exercem funções indispensáveis para a realização da atividade jurisdicional. O processo moderno é baseado na cooperação entre todos aqueles que dele participam. O Código de Processo Civil de 2015 consagrou o princípio da cooperação, estabelecendo que juiz, partes e demais sujeitos processuais devem atuar de maneira colaborativa para alcançar uma decisão justa e efetiva. Portanto, podemos concluir que os sujeitos do processo são elementos fundamentais para o funcionamento da atividade jurisdicional. O juiz representa o Estado e exerce a jurisdição com imparcialidade. As partes defendem seus interesses e possuem direitos e deveres processuais. Os terceiros podem intervir no processo quando possuem interesse jurídico na causa. E os auxiliares da justiça desempenham funções técnicas e administrativas indispensáveis para o desenvolvimento regular do procedimento. A atuação coordenada de todos esses sujeitos permite que o processo alcance sua finalidade maior, que é promover a solução dos conflitos e assegurar a realização da justiça. Na próxima aula, continuaremos nossos estudos sobre a teoria geral do processo, aprofundando outros temas fundamentais para a compreensão do direito processual. Até a próxima!